Como o TRI afeta a sua nota no Enem? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. E se você não me conhece e é novo por aqui, meu nome é Gabriel, professor de matemática, e já aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E antes da gente começar, eu queria te dar um aviso bem rápido, que a gente vai encerrar em breve as inscrições para o curso Código Enem, que é um curso preparatório de matemática, e em poucos dias a gente vai encerrar, tá? Então só estou avisando vocês para vocês ficarem sabendo. Mas vamos lá, a coisa mais interessante no TRI, ela acontece quando você vê uma situação desse tipo. Você tem dois alunos que prestaram o Enem de 2018, vamos chamar ele de fulano e ciclano. O fulano acertou 15 questões e o ciclano também acertou 15 questões. Só que o fulano tirou um pouco menos que 500 e o ciclano tirou quase 700. E como é que isso é possível, as pessoas acertarem a mesma quantidade de questões e ter resultados tão discrepantes assim? E é exatamente aí que entra o TRI. O TRI, se você não sabe, ele significa Teoria de Resposta ao Item. Então, na verdade, a gente deveria falar até ATRI, né? Seria mais correto. E como é que esse TRI funciona? Primeiro, ele é uma teoria matemática, né? Estatística envolvida, uma teoria bem complexa, então não tem como a gente entrar em detalhes aqui. Mas o que você precisa entender é que ele é feito, estruturado para analisar a coerência da prova, coerência sua enquanto você está resolvendo a prova. Ele analisa isso, tanto o desempenho da sua prova em si, quanto o desempenho de todo mundo, uma análise mais global. E é a partir dessas análises que ele consegue definir qual é a nota que você vai tirar. E vale a pena falar que isso funciona para todas as matérias, não é só matemática. O exemplo que eu estou dando aqui é da prova de matemática, mas que fique bem claro que o TRI ele é aplicado em todo o Enem. Então eu vou explicar melhor como é que é essa coerência, mas eu quero tirar um mito da sua cabeça, que eu já vi muita gente falar isso, né? Que questão difícil vale pouco na prova, por causa do TRI. Isso não é verdade. E eu vou explicar por quê. A variável aqui da sua prova, o que é importante, como eu já falei, é a coerência. Então o objetivo do TRI com essa coerência é tentar prever se você chutou ou não uma questão que você acertou. Mas você precisa entender que uma questão difícil, ela vale sim muito, ela vale ponto. Porém, se você errar uma questão fácil e acertar uma questão difícil, concorda que isso é incoerente? Então o TRI entende que se você errou a fácil e acertou a difícil, então você chutou a difícil. Por isso que a nota que vai ser atribuída nessa questão difícil que você acertou, ela vai ser baixa. Não quer dizer que você perde ponto ou que questão difícil vale pouco. Significa que se você errar fácil e acertar a difícil, isso é incoerente para o TRI. Então você ganha poucos pontos para essa questão. Agora, é claro, se você acerta uma questão fácil, que ela vai valer pouco, mas ela é importante, e depois você acerta a questão difícil, ou seja, tem essa linha coerente, então essa questão difícil vai sim valer muito ponto para você. Então é isso que você tem que entender, essa é a grande diferença do TRI. Agora você deve estar se perguntando, né? Como é que eu sei qual é a questão fácil e qual é a questão difícil? E claro, não existe só questão fácil e difícil, né? Você tem aí alguns níveis de dificuldade, vai do fácil para o intermediário para o difícil. A gente pode separar em 3, mas se eu não me engano, o Enem gosta de separar até em 5 níveis de dificuldade. Mas vamos imaginar que é 3 aqui para ficar mais simples. E essa pergunta de como identificar as questões fáceis me fizeram até lá no Instagram, como você está vendo aí. E caso você ainda não me siga no Instagram, eu vou deixar o link aí para você me seguir lá também, para a gente bater um papo, responder algumas dúvidas de vocês lá. Tô todo dia lá respondendo vocês e colocando conteúdo também que vai ajudar no seu aprendizado de matemática, não só para o Enem, mas qualquer outra prova. Então eu espero que você tenha lido essa resposta que eu dei sobre como identificar a questão fácil. E eu vou colocar aí na tela algumas questões fáceis para você entender alguns padrões básicos. É claro que cada assunto de matemática tem a sua questão fácil e a sua questão difícil. Mas em geral você pode ver que são questões que têm imagens nas alternativas, costumam ter gráficos, tabelas ou muitas imagens mesmo. Questão com muita imagem normalmente é uma questão fácil e você precisa fazer essa questão. Só que, claro, essas não são as únicas questões fáceis. Para isso você precisa aprender a classificar as questões e saber quais você deve fazer e quais você não deve fazer. É exatamente isso que você ouviu. O Enem não é feito para você resolver todas as questões. Tem que entender isso. Você vai precisar chutar inevitavelmente. Isso significa que você não deve deixar a questão em branco. Essa é uma outra coisa que eu me surpreendi quando eu descobri que alguns alunos acham isso.
não faz sentido você deixar uma questão em branco, porque aí de fato você não vai estar ganhando nada. Você precisa chutar a questão e de preferência chute as questões que são difíceis. Por isso que você deve focar sua prova em resolver as questões fáceis e as intermediárias, e com certeza as difíceis você vai ter que deixar para chutar no final. E é claro que chutar também é uma arte. Existem algumas técnicas que costumam funcionar bem e estou até pensando em gravar uma aula sobre isso dentro do curso Código Enem para falar para os alunos como que eles devem chutar nessa situação, já que chutar é inevitável na prova do Enem. Mas enfim, que fique bem claro que você vai ter que focar em fazer as questões fáceis. Isso significa que assim que você começar a prova, você já vai folhear ela, identificar as questões fáceis já mais imediatas e resolver elas. Você precisa ver toda a prova para que você consiga filtrar quais são as questões fáceis e difíceis. Porque se você fizer as questões na sequência, é provável que as últimas questões sejam fáceis e você não tenha tempo de chegar até elas. Então não faça isso. Já faça uma análise, um escaneamento da prova logo no início, para você já ir pegando as questões fáceis e garantindo esse ponto. Então é exatamente isso que diferenciou o fulano e o ciclano que eu mostrei no início do vídeo, que mesmo acertando 15 questões, um tirou quase 700 e outro abaixo de 500. Tá? São dados reais do Enem 2018 e, claro, da prova de matemática. Beleza? Então, foque nisso. É claro que essas 15 questões são questões diferentes que eles acertaram. Com toda certeza, quem tirou a maior nota acertou mais questões fáceis e intermediárias e errou as questões difíceis. E você vê que 15 questões é 1/3 da prova. Ou seja, você não precisa se preocupar em acertar muitas. Você só precisa acertar as questões certas. É isso que eu quero que você entenda sobre a prova do Enem, ok? Então foque na estratégia. E claro, a parte de conteúdo, que talvez seja uma preocupação sua, né? O que eu estudo para o Enem e tal. Você tem que entender que o Enem cobra sim alguns conteúdos de geometria plana, geometria espacial, análise combinatória, trigonometria, só que esses assuntos ele não vai muito a fundo. Então, para você estudar geometria para o Enem, você não precisa ir muito longe. Você precisa ter a base boa de geometria. E assim funciona com as outras matérias. É claro que vai ter uma questão ou outra que vai ser mais complicada, mas essa questão faz parte das difíceis que você provavelmente vai ter que chutar. Então, essa é a parte estratégica. Você tem o conteúdo básico, só que você tem que focar em entender quais questões fazer e quais não fazer. E, claro, uma dica extra é que as questões Enem cobram muito contas, métodos de você fazer contas, trabalhar com os números. E existem sim diversas maneiras de você fazer isso para exercícios diferentes. Tem exercício de comparação, que você tem que multiplicar números grandes. Se você não tiver a técnica certa, você vai ficar perdendo muito tempo nessa questão, que teoricamente é uma questão fácil, porém demorada. Então é uma questão que às vezes não vale a pena fazer se você não tiver a técnica certa. Então são essas coisas que você tem que equilibrar e saber o que fazer na hora da prova do Enem. Inclusive eu até gravei uma resolução de uma questão que é fácil, envolve essa multiplicação, comparação. Vou deixar um card aqui em cima para você ver. E com a técnica certa, você consegue resolver essa questão de um jeito bem mais rápido, sem se perder com contas grandes, né? Vou deixar aí para você assistir esse vídeo. Beleza? Então esse é o panorama geral, que é a ideia do TRI. Você entender a estratégia, classificar as questões e aprender técnicas para você ganhar tempo na prova. Certo? Então, como eu falei, a gente vai encerrar em breve as inscrições para o curso Código Enem. Vou deixar o link aí na descrição se você quiser saber mais informações. Lembrando que faltam um pouco mais de 30 dias para o Enem chegar, a prova de matemática. E esse curso foi estruturado para que você faça ele inteiro, completo, em 30 dias. Isso se você assistir só uma aula por dia e resolver uma lista que eu proponho nas aulas. Se você fizer isso, em 30 dias você finaliza o curso. Por isso que a gente vai encerrar em breve, para que dê tempo de todo mundo seguir pelo menos esse cronograma aí de uma aula por dia e chegar na prova do Enem já com todo o conteúdo. Então por isso que a gente tem que encerrar as inscrições. Vou deixar um link aí para você saber todas as informações. E é claro que é um curso focado em estratégia, um curso focado em resolução de exercício, que tem um grupo de dúvida lá comigo para você tirar suas dúvidas. Então, bem focado nessa prova mesmo, para você pegar todas as estratégias necessárias. Beleza? Então, se foi útil para você esse vídeo, não esquece de deixar um like e me falar se algum desses pontos do TRI você não sabia. Vou ficar feliz em ouvir de você que foi relevante esse conteúdo, que agregou, te deixou mais preparado para a prova do Enem. Beleza? E claro, também se inscreve no canal para você receber os próximos conteúdos que a gente vai colocar por aqui. Fechou? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.